Com o dividend yield acima dos 17%, a Copasa surpreendeu o mercado novamente agora no segundo trimestre do ano de 2024, com seus lucros decolando 30%. E tem mais do que isso. Afinal de contas, o próprio presidente da companhia informou seus planos a respeito de pagamento de dividendos extraordinários para o ano de 2025, sendo que recentemente, no ano de 2024, já pagou 300 milhões de reais. Olá amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso aqui neste vídeo aqui eu vou trazer o Fique Preparado, quadro do Ativo Virtual que a gente faz o raio-x das companhias dos últimos resultados, nesse caso aqui, do segundo trimestre do ano de 2024. Então vamos entender se a situação da Copasa está melhor ou pior em relação ao período anterior, mas também observando o que o mercado tem a dizer a respeito da companhia através das notícias e fatos relevantes. Sempre de olho se o momento é favorável através da análise técnica das ações CSMG3, que são as ações ordinárias da companhia. Mas é claro, sem perder de vista se a empresa continua com bons fundamentos, e ainda por cima neste vídeo eu vou apresentar as projeções e o preço teto do ativo virtual atualizados. E justamente por trazer todo esse conteúdo para você resumido aqui logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o Ativo Virtual a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! Então, seguindo a nossa agenda, vou começar pela parte mais importante do vídeo, que é justamente entendendo o resultado do segundo trimestre deste ano. Afinal de contas, sem essa informação, fica impossível concluir quais são as perspectivas futuras, muito menos trazer projeções para o que pode acontecer. E começando logo pelos destaques financeiros da Copasa, na visão da controladora, já temos que a receita líquida da empresa cresceu 10,7%. Vendo que isso é uma constante vindo do segundo trimestre do ano de 2022, com 1,33 bilhão de reais para 1,57 bilhão, e agora alcançando 1,74 bilhão de reais. Ou seja, um crescimento impressionante que a Copasa vem conseguindo ao longo dos anos. Muitas matérias saíram sobre preocupações que a empresa não ia conseguir replicar esse resultado no ano de 2024, mas ela superou 10,7%. Também, outra preocupação manifestada pelo mercado era justamente sobre os custos de despesas da companhia, mas notem que caiu 3,6%. No ano de 2023, no segundo trimestre, a empresa gastou 1,218 bilhão de reais com custos de despesas, e agora 1,174 bilhão de reais. Então ela cresceu a sua receita líquida e diminuiu seus custos de despesas. E é claro que tem os custos de despesas administráveis e os não administráveis pela Copasa. No caso da despesa ou receita operacional, no caso aqui foi despesa, ela elevou 17,2%, saindo de 26 milhões para 30 milhões de reais, agora no ano de 2024, nesse segundo trimestre. Porém, o EBITDA ajustado também vem crescendo forte, 12,1%. E apenas para esclarecer, o EBITDA ou o EBITDA é o lucro operacional da empresa, afinal de contas são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações, saindo do ano de 2022 no segundo trimestre de 492 milhões de reais para 648 milhões e agora 726 milhões, o que fez inclusive a margem EBITDA saltar dos 35,6% no ano de 2022 para 40,4% em 2023 e agora 41,4%. Tudo isso fez com que o lucro líquido da companhia também tivesse um resultado impressionante e, de fato, superando as expectativas de mercado, crescendo 30,4%. Lembrando que no ano de 2022 foram de 180 milhões de reais, pulou para 249 milhões no ano de 2023, ano que muito foi falado que a empresa não conseguiria replicar esses resultados no ano de 2024 e vejam só, 325 milhões de reais. E por isso que analisar o que as empresas estão fazendo através de um raio-x, ou seja, realmente um pente fino em cima dos números da companhia, faz toda a diferença para investir corretamente. Imagine aqueles que correram da empresa apenas porque o ano de 2023 dela foi um excelente ano. É por isso que é sempre importante reforçar. A Copasa é uma empresa de saneamento básico que foi criada no ano de 63, ou seja, 1963. E ela é responsável pelo serviço para todo o estado de Minas Gerais. Além disso, ela abriu seu capital na Bolsa de Valores e hoje atua como uma sociedade mista, tendo o estado de Minas Gerais como seu controlador. Suas principais fontes de receita são serviços de fornecimento de água e de tratamento de esgoto. E ela conseguiu apresentar um bom crescimento nas tarifas cobradas no volume vendido ao longo do tempo, aumentando sua receita de modo relativamente estável.
Ou seja, o crescimento que estamos vendo aqui, ele tem sido bastante sólido, e seus custos de despesas já sendo reduzido devido ao PDV realizado e os bons reajustes de tarifa que foram feitos pela companhia, ou seja, negociando seus contratos. Por fim, sua dívida é relativamente alta, mas é bem espaçada ao longo do tempo. Porém, a companhia é muito lucrativa e tem crescido fortemente trimestre após trimestre, o que não deixa espaço para preocupações nesse quesito aqui. E apenas para servir de base de comparação, no ano de 2012, a Copasa teve uma receita de 2,8 bilhões de reais. E no ano de 2023, ano esse, que no segundo trimestre a empresa fechou em 1 bilhão 573 milhões de reais, ou seja, o acumulado dos 12 meses do ano de 2023, a empresa fechou em 6,6 bilhões de reais. E agora, trazendo 1 bilhão 741 milhões de reais no segundo trimestre, somando 3,5 bilhões de reais no primeiro semestre do ano de 2024, ou seja, um valor de 8,8% maior do que do ano anterior, sendo que é possível projetarmos uma receita anual para o ano de 2024 de 7,2 bilhões de reais. Agora, mais especificamente a respeito das receitas vindas de água, esgoto e resíduos sólidos, fica muito claro que o reajuste tem favorecido muito a companhia. Conseguiu aumentar 4,21% no dia 1º de janeiro de 2024, inclusive foi tema também do quadro Giro Rápido do Mercado do Ativo Virtual. Se observarmos o que a empresa conseguiu realizar no segundo trimestre do ano de 2022, foi de 887 milhões de reais. No segundo trimestre do ano de 2023, pouco mais de 1 bilhão e 35 milhões de reais. E agora, no segundo trimestre do ano de 2024, com um crescimento de 10,6%, atingiu 1 bilhão 145 milhões de reais. O crescimento também foi muito sólido para esgoto, com 10,9%, mais resíduos sólidos caiu 15,3%. Mas é importante ressaltar, embora teve uma queda de 15,3%, notem que a receita vinda de resíduos sólidos ela é praticamente insignificante perto das receitas de água e esgoto, o que fez com que a companhia fechasse 10,7% em água, esgoto e resíduos com 1 bilhão 741,5 milhões de reais. Mais especificamente a respeito dos custos e despesas da companhia, como eu havia informado, a empresa conseguiu premiar os seus acionistas no segundo trimestre do ano de 2024 com uma queda de 7,8% dentro do contexto de custos administráveis, fechando em pouco mais de 780 milhões de reais. Já os custos não administráveis, esses também caíram 3,6%, fechando então em 1 bilhão 173 milhões de reais, sendo que no ano de 2023 eles haviam crescido 21,6%. Do mesmo modo que nos administráveis, houve crescimento forte também no ano de 2023, de 27%, o que é fácil de concluir que a empresa está aumentando seus lucros e diminuindo suas despesas, logo ficando mais eficiente e trazendo resultados acima da expectativa do mercado com forte reajuste tarifário, proporcionando à empresa um resultado cada vez mais sólido e crescente também. Apenas para se ter uma ideia, os custos de despesas da Copasa variam entre 70,8% e 79,6%, caso seja excluído o ano de 2016. E o valor tem forte ligação com o nível hidrológico do estado. Dessa forma, em anos mais quentes, como em 2018 e 2021, por exemplo, a rentabilidade foi mais baixa. Por outro lado, em anos mais chuvosos, ela conseguiu apresentar uma boa rentabilidade. A partir do ano de 2023, além de contar com mais chuvas, a Copasa realizou um PDV, ou seja, o Programa de Demissão Voluntária, que inclusive trouxe mais de uma vez também no quadro Giro Rápido do Mercado, onde eu trago um apanhado das principais matérias e notícias relacionadas às companhias que estão listadas na Bolsa de Valores, sendo que ela também realizou um alto reajuste nas tarifas, de modo que a rentabilidade atingiu seu maior valor, não só pelo reajuste, mas também pela ampliação de seus contratos, porque a empresa está constantemente trabalhando neles, e quando vem um reajuste tão relevante quanto foi desse período, acaba impactando muito positivamente nas receitas da empresa, no EBITDA e, obviamente, recaindo nos lucros da companhia. Lembrando que o lucro líquido ele é distribuível em pagamento de dividendos, a depender do payout, que vamos ver ainda neste vídeo. E também para enriquecer ainda mais esse Fique Preparado, vou adicionar uma outra informação. No primeiro semestre do ano de 2024, os custos foram de 68,9% da receita, ou seja, uma redução em relação aos 72,5% vistos no mesmo período do ano de 2023. E essa melhoria se deu especialmente pelo encerramento nos gastos com o PDV. Como eu sempre explico, o programa de demissão voluntária ele tem um custo imediato que acaba impactando no caixa da companhia. Afinal de contas, é um programa de incentivo à aposentadoria. E ao longo do tempo, ele vai se pagando. E é exatamente isto que a Copasa está colhendo nesse momento, além de um crescimento mais baixo nos custos com folha de pessoal.
E quando a gente observa o lucro histórico da Copasa, vem claramente nos últimos 10 anos apresentando uma tendência de alta. É claro, aconteceram percalços no caminho, mas a avaliação dos últimos 10 anos é muito positiva, especialmente depois do estouro da pandemia, com recuperação impressionante no ano de 2022, superando o resultado do ano de 2020 e 2019, e agora com resultados excepcionais em 2023 e 2024 no segundo trimestre. E o crescimento da receita veio aliado à manutenção no percentual desse valor que era transformado em lucro. A projeção para 2024 é de que o valor atinja o patamar recorde, algo bastante positivo. Embora nas projeções do ativo virtual, para o cálculo do preço teto, vocês vão ver inclusive que eu fui bem conservador. Quando observamos o CAPEX da companhia, ou seja, os investimentos realizados e também previstos que ela pretende fazer, no ano de 2024 ela atingiu 900 milhões de reais, com um previsto ou projetado de praticamente 1,9 bilhão, onde a empresa pretende elevar também no ano de 2025, mas ficaria num platô de 2026 a 2028. Apenas para se ter uma visão a respeito do endividamento da companhia, como eu falei, muito bem administrado pela empresa, ele caiu do ano de 2022 no acumulado do primeiro semestre do ano para o ano de 2023 em igual período, saindo de uma alavancagem de 2 vezes, ou seja, quando se fala em alavancagem, é a dívida líquida dividida pelo EBITDA, passando a 1,5 vezes no ano de 2023 e crescendo ligeiramente no ano de 2024 para 1,6 vezes. Ao detalhar um pouco mais a dívida da empresa, ou seja, observando ela por indexador, podemos notar que a empresa tem trocado o CDI, que caiu de 45,3% em 2023 para 28,8% de participação total, ou seja, uma queda bem relevante, e o IPCA também teve um aumento muito relevante, saindo de 18,9% para 27,7%. Moeda estrangeira também decolou 9,8% para 23,4%. TR caiu e outros menos relevantes diminuíram. Ainda assim, o cupom médio da companhia foi muito bem administrado. Em 2022 estava em 9,8%, subiu para 10,4% no ano de 2023 e caiu fortemente no ano de 2024 para 7,9%, barateando inclusive a dívida da empresa. E para complementar, a Moody's classificou o risco de crédito da Copasa com AAA e perspectiva estável, isso em outubro do ano de 2023. Mais recentemente, a Fitch Ratings classificou o resultado da companhia com AA+, com perspectiva positiva, isso em junho de 2024. Mais recentemente, temos aqui a Copasa com o CSMG3 com uma grande valorização de mercado, 36,07% nos últimos 12 meses, nessa cotação dos R$ 21,01 na data de gravação desse vídeo. O PL da empresa, ou seja, o preço dividido pelo lucro, basicamente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros da empresa, apesar de toda essa valorização, continua incrivelmente descontado, com um múltiplo de apenas 5,44. E o PVP mostra que a companhia está 5% acima do seu valor patrimonial, mas notem só, um dividend yield de 17,18% nos últimos 12 meses. E vale lembrar que o dividend yield é a soma dos dividendos pagos dos últimos 12 meses dividido pelas cotações atuais. Então, as cotações subindo 36%, já estamos vendo aqui um dividend yield menor, ou seja, um percentual menor relativamente em relação às cotações. Então, quem comprou há 12 meses atrás, quando as cotações eram 36% mais baixas ou mais baratas, está colhendo um dividend yield muito superior a este aqui. Mas sobre a tendência de mercado, se a gente observar as ações CSMG3 na periodicidade semanal, fica muito fácil de perceber que as ações estão em tendência de alta de médio prazo. Afinal de contas, o semanal vai de alguns meses até poucos anos, ou seja, nos dá uma visão de médio prazo. Na semana do dia 22 de julho, as cotações chegaram a romper essas duas linhas tracejadas que vieram do script exclusivo do Ativo Virtual e disponível para os membros do canal, que é o canal da VWAP, com as ancoradas de topo e fundo. E assim, fica muito claro, ou seja, facilita a visualização da movimentação dos preços. Se você ainda não entende como isso funciona e desejar se tornar membro do canal, tem vídeo especial para os membros do canal explicando como instalar esse script do Ativo Virtual e como interpretá-lo também. Está disponível no site do Ativo Virtual, mas também na área exclusiva para membros. E o fato que houve esse rompimento, mas na semana do dia 29 de julho, inclusive se viermos aqui no site do Ativo Virtual em calendário de próximos resultados, temos aqui disponível a data que aconteceu a publicação dos resultados da Copasa, que foi na semana do dia 30/7, logo após o fechamento do mercado. E foi justamente nessa semana, que iniciou no dia 29 de julho, segunda-feira, é que trouxe essa vela vermelha aqui, também
também conhecida como candle ou candlestick, que neste caso, desse gráfico semanal, equivale a uma semana inteira de negociações na Bolsa de Valores, até superou o candle anterior, chegando à máxima dos R$ 22,66 por ação CSMG3. Mas o final da semana entregou fechado em R$ 21,01, devolvendo boa parte do que tinha acontecido deste rompimento, enfraquecendo, é claro, o movimento de alta mais relevante que é a superação da máxima histórica. Ainda assim, não há razões para dizer que haverá uma reversão de tendência. Uma reversão de tendência, na minha avaliação, ela só vai acontecer se perder os R$ 18,04, pelo menos para a tendência de médio prazo. O que pode acontecer é um movimento que as cotações fiquem oscilando até essa faixa dos R$ 18,89, buscando mais uma lateralização de preços. Ainda assim, com esses resultados, vai ficar bastante complicado de observarmos muitas oportunidades de grandes descontos nas ações da companhia. Ainda mais porque recentemente ela trouxe esse quadro de remuneração aos acionistas, explicando inclusive a política de pagamento de dividendos, em que a empresa se compromete com o pagamento de 25% do seu lucro líquido, mas preferencialmente ela busca pagar com 50% do lucro líquido, a depender, é claro, da saúde financeira da empresa. Afinal, como eu explico, as empresas não pagam dividendos por caridade. Elas precisam ser lucrativas para conseguir fazer esses pagamentos. Pagamentos esses que a empresa traz em periodicidade trimestral e paga em até 60 dias após a aprovação, e não o anúncio do pagamento dos dividendos. Então, uma vez que a empresa, através do seu conselho de administração e definição, na AGO, ou seja, Assembleia Geral Ordinária, ela tem 60 dias para pagar os dividendos aprovados. E nesse sentido, a empresa já pagou em março e também em junho de 2024, tanto com os resultados do segundo trimestre, quanto também do primeiro trimestre, adiantamento e pagamento. Mas notem, ela também trouxe um pagamento de dividendos extraordinários. Esse foi de R$ 300 milhões e a empresa pagou no dia 10 de 5 de 2024, com um payout excepcional de 50% do seu lucro líquido. Inclusive, no fato relevante da companhia, publicado no dia 26 de abril, ela deixa muito claro por que ela fez esse pagamento, a adequação do excesso da reserva de lucros. Mas ela explica que além desses R$ 300 milhões que ela fez de pagamento de dividendos extraordinários para os seus acionistas, ela também aumentou o capital social dela, em mais R$ 203 milhões, justamente para ficar mais adequado ao seu capital social frente às reservas de lucros que ela tem conseguido realizar. Com lucros crescendo nessa taxa de crescimento, ou seja, como vimos, 30%, a empresa precisou fazer um ajuste do seu capital social para não ser forçada pelas suas próprias regras a fazer pagamentos exorbitantes, e assim permitindo que ela tenha mais reservas de lucros para fazer novos investimentos. Em contrapartida, e ainda referente a essa própria distribuição de dividendos extraordinários, o próprio CEO da companhia, ou seja, o presidente da empresa, informou que esse é um problema positivo, justamente se referindo que foi recomendado ao Conselho de Administração que fossem distribuídos R$ 300 milhões em forma de pagamento de dividendos extraordinários, e o restante da reserva de lucro equacionada na forma de integralização ao capital social da companhia. E é por isso que ele chamou de problema positivo, porque está sobrando dinheiro, a empresa está ficando mais eficiente, e aí o problema que ele tem no colo é justamente decidir o que fazer com esse dinheiro excedente. E neste cenário, o CEO da empresa disse que este problema tende a ser recorrente na companhia para os próximos anos. Inclusive, nas próprias palavras dele, com a manutenção de um payout, pagamento de dividendos sobre o lucro de 50%, fatalmente chegaremos ao final do ano de 2024 com uma nova reserva de lucros excedendo o capital social da companhia, para que em 2025 a gente possa deliberar um montante a ser distribuído na via de dividendos extraordinários ou capitalização. Mas ele ainda considera ou um misto das duas soluções, que inclusive foi como aconteceu no ano de 2024. Em outras palavras, existe grande possibilidade de pagamento de dividendos extraordinários por parte da Copasa, lembrando que ainda tem os pagamentos regulares que ela vai continuar fazendo no ano de 2024. Cenário muito animador para quem é acionista da companhia. Mas isso já vamos ver aqui nas projeções e preço-teto do ativo virtual. Mas eu faço questão de mostrar também que no DFP, ou seja, nas demonstrações financeiras que a Copasa apresentou no fechamento do ano de 2023, que no capítulo destinado à remuneração aos acionistas, novamente já tinha sido mencionado a respeito das reservas de retenção de lucros da empresa, que havia sido fechada em R$ 372,5 milhões referente ao ano de 2022. Inclusive tem um capítulo de retenção de lucros mostrando que a administração propôs a retenção de lucros no montante de
637 milhões de reais, sendo que em 2022 a retenção foi de 391 milhões, encaixando perfeitamente com o que o CEO da empresa explicou, que esse tende a ser um problema recorrente. Como podemos ver, como os lucros da empresa estão crescendo e de maneira progressiva muito forte, também as reservas de lucros têm acontecido. Por isso que ele mencionou em aumentar o capital social da empresa, porque acaba sendo um tanto inevitável de acordo com a capacidade de geração de lucros da companhia, mas ainda assim a empresa não vai conseguir reter todo esse valor e nem aumentar todo o capital social da companhia dessa maneira. Existem outras consequências para isso. Por isso, estou confiante que a empresa vai fazer novos pagamentos de dividendos extraordinários. E está chegando o momento de inaugurar o grupo VIP do ativo virtual, ou seja, para aquelas pessoas que estão cansadas de perder oportunidades na bolsa de valores, o grupo VIP vai ser uma grande ferramenta para as pessoas que têm pouco tempo de observar o mercado. Mas eu e a minha equipe vamos disponibilizar diversas oportunidades que estão acontecendo com o mercado, justamente para servir de estudo mais direcionado, servindo efetivamente como uma ferramenta de apoio à tomada de decisão para os investidores. A perspectiva de abrir o grupo VIP está para a segunda quinzena de agosto. Já o grupo Premium ainda não tem data. Agora, uma coisa é certa, para aqueles que se inscreverem agora e não tem que pagar absolutamente nada, é uma pré-reserva, essas pessoas vão ter direito a benefícios exclusivos. Agora, seja qual for o plano que você escolher, neste momento, para fazer a reserva, as pessoas vão ter que passar necessariamente por essa mini avaliação, que é justamente para poupar o seu tempo e o seu dinheiro também. O objetivo dessa avaliação é para te ajudar a visualizar se o grupo VIP vai conseguir te ajudar neste seu momento como investidor, seja por conhecimento, experiência ou tolerância a riscos. E é óbvio que eu sei que essa avaliação vai acabar reduzindo a quantidade de pessoas que vão entrar para os grupos, mas a ideia é que sejam grupos mais exclusivos mesmo. Afinal, o objetivo é ajudar a nossa comunidade do ativo virtual. E agora, trazendo as projeções e o preço teto do ativo virtual, temos o lucro projetado de 1,26 bilhão de reais, justamente já esperando por despesas não recorrentes que a companhia possa ter até o final do ano. Então ainda é muito conservadora essa projeção de lucros. Mas à medida que eu for trazendo novas atualizações no giro rápido do mercado a respeito da companhia, pode ser que eu revise esse lucro líquido projetado aqui. E o payout esperado de 50%. Embora eu tenha trazido como payout esperado, já temos que o próprio CEO da companhia informou que ele vai pagar 50% no ano de 2024. Então, minimamente será esse percentual aqui, trazendo um DPA de R$ 1,65 por ação, até um pouco mais, praticamente R$ 1,66 por ação. Indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield, o preço teto, ou seja, o valor máximo que se pode pagar na ação para receber esse percentual, vai ser de R$ 41,65. A 6%, R$ 27,64, 8%, R$ 20,73 e a 10%, R$ 16,58. Isso porque esse DPA corresponde a uma rentabilidade de 7,90%, considerando uma margem de segurança de 31,53% no preço teto de 6%. Claro, nesse vídeo estou utilizando as cotações de R$ 21,01 para fazer os cálculos dessas rentabilidades e margem de segurança também. Um ponto-chave a se refletir a respeito disso aqui é que este dividendo esperado que eu estou trazendo, ele corresponde apenas ao lucro recorrente, e ainda por cima de uma visão bem conservadora que o ativo virtual está trazendo. Em outras palavras, os dividendos extraordinários não estão nessa conta de R$ 1,00 e praticamente 66 centavos por ação. E para quem prestou atenção no vídeo até aqui, é fácil calcular quanto falta para a empresa pagar até o final deste ano, sendo que ela ainda vai fazer necessariamente mais 2 anúncios. E é claro, se você ainda não é membro do ativo virtual, eu te convido a reconsiderar, porque além de apoiar o canal, ainda por cima você tem acesso a todos esses benefícios. E aqui basta clicar em Seja Membro, onde você pode assinar diretamente pelo site do YouTube, ou você pode pagar a sua assinatura usando o Pix. Pelo YouTube, as licenças de acesso ao site do ativo virtual levam até 2 dias para serem efetivadas. Pelo Pix, ocorre imediatamente. Mas já deixando nos comentários abaixo qual a sua avaliação a respeito da Copasa. E desde já, agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do ativo virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.